Graça e paz, irmãos, amém? Venho convidando você a reunir a sua família. Vamos começar mais um culto da família neste domingo, nesta noite abençoada. Convido você também a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Enquanto nós lemos o versículo 20 e 21 de Romanos 9, você vai reunir a sua família, amém? Quero agradecer você novamente que está nos assistindo, que Deus venha abençoando a sua vida com essas ministrações, que o seu lar seja cheio de graça, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, como venhamos falando nesses cultos, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, que você deposite sua confiança no Senhor, amém? Você que reuniu a sua família, que já abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, nós vamos ler o versículo 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim: Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, Pai amado. Como a sua palavra diz, Senhor, que ela é uma flecha, Senhor, e ela só para quando encontra o alvo. Pai, que o alvo seja os corações dos meus irmãos, Senhor. Pai, venha abençoando o lar deles, Pai amado, que estão nos assistindo, Senhor, que estão separando um momento, Senhor, para estar te buscando e te adorando, Pai. Pai, derrama a sua graça sobre a vida deles, Pai amado, que eles tenham uma semana abençoada, Pai, tanto em casa quanto no trabalho. Senhor, que esse mal, Senhor, que assola essa humanidade, Senhor, Pai, se for da tua vontade, Senhor, traz misericórdia, Senhor. Senhor, livra, Senhor, os teus servos, Senhor, desse mal, Pai amado. Pai, agradeço novamente por mais um que está nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha abençoando, Pai amado, que tenhamos um culto abençoado, Pai. Pai, todo empecilho, Senhor, que se levante, Pai amado, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que está impedindo, Senhor, eles de ouvir esta palavra, Senhor, cair por terra em nome de Jesus, Pai amado, pois sabemos, Senhor, que quando o Senhor quer, Pai amado, nada pode impedir, Senhor. Assim, Senhor, eu te agradeço e te peço em nome de Jesus, amém? Lemos aqui que Paulo diz assim aos romanos, né? Ó homem, ele indaga, né? Ó homem, porventura pode tu replicares a Deus? Irmãos, por que eu trouxe essa palavra hoje? No culto retrasado nós falamos assim: confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Muitas vezes é complicado esperar no Senhor, muitas vezes é difícil confiar no Senhor. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos errôneos. Dentro do nosso coração nós mesmos queremos fazer, queremos com as nossas forças, os nossos braços. Às vezes Deus fala assim: vai para a direita, você não, mas eu quero ir para a esquerda. Você às vezes, Paulo diz assim: por que replicas? Para Deus nós somos barro. Por que barro? Porque o barro é facilmente moldado, e Deus quer moldar você. Deus quer fazer você um vaso de honra, não um vaso de desonra, mas um vaso onde Ele possa depositar um grande tesouro. Qual que é esse tesouro? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos ser maleáveis como barro, irmãos. Vamos deixar Deus nos moldar da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Vamos voltar àquele versículo: entregar ao Senhor e confiar nele. Muitas vezes nós somos duros, o barro também é duro, mas o barro também é muito fácil de ser quebrado, irmãos. Então tomamos cuidado com isso, que às vezes enrijecemos nosso coração. O Senhor vem, quebra, molha, faz o barro de novo e molda da maneira dele. Porque Paulo aqui está dizendo: porventura posso eu querer falar para Deus: eu não quero fazer isso. Deus vai nos tratar, Deus vai nos moldar à maneira que Ele quiser, à maneira que for do agrado dele, à maneira que Ele achar melhor para a sua vida. Irmãos, vamos nos tornar como barro, maleáveis. Vamos confiar sim no Senhor. Nesse tempo é difícil, mas temos confiança no Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Vou passar a palavra ao nosso pastor Júlio, que vai
trazer uma ministração abençoada para a sua vida, amém? Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe você que está aí do lar, está recebendo esta ministração aí no seu lar, no nosso culto da família, essa palavra inicial onde o irmão Rafael compartilhou conosco, trazendo uma meditação, se nós podemos ficar replicando a Deus. Tem muitas pessoas hoje que ficam replicando a Deus, questionando aquele que é o autor da sua própria vida. Mas a palavra diz que nós devemos adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria que você fosse abrindo as suas Bíblias aí no seu lar, com a sua família. E hoje, como nós estamos numa época de culto online, eu quero falar sobre a prática devocional em família, o culto em família. E eu queria que você abrisse em Atos capítulo 10, nós vamos ver do versículo 1 ao 4, um exemplo aqui de família que tinha esta finalidade de ter um culto familiar. Então, abra aí em Atos capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 4. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Nós queremos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha revelar, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações. Venha revelar a nós, ó Deus, esta noite, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, ó Pai. Que nesta noite nós possamos aprender, ó Pai, mediante a Tua palavra, a importância de termos um culto em família. Nós sabemos que nesses momentos, ó Pai, de pandemia, onde as igrejas estão fazendo transmissões online e tem acontecido culto em vários lares, ó Deus. E nesta noite não é diferente, ó Pai. Mas que cada família que receber essa palavra essa noite possa instituir o seu culto, o seu devocional em família como prática contínua, porque é isso que agrada o Senhor e é isso que nos traz a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vemos agora que nós estamos vivendo essa época onde nós estamos fazendo muito culto online, a maioria das igrejas transmitindo os seus cultos online. Mas eu queria dizer para você também, nesta noite, a importância da prática de um culto devocional em família. Eu sei que às vezes não é fácil adotar essa prática em família. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós vivemos em um mundo onde praticamente todos são obrigados a trabalhar para ajudar na renda dos seus lares. Mas eu creio que você consegue, em algum momento, dentro da sua casa, da sua família, reunir todos os seus familiares para que você possa instituir esse culto de família. E esse culto, para nós instituir, exige uma decisão, disciplina e muita perseverança, e sobre tudo isso a graça de Deus.
Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, diz lá em Filipenses 12, no versículo 13. E nesse tempo tão difícil, o inimigo tem ferozmente se levantado para desintegrar, para desestabilizar, perturbar e acabar com a família. Deus nos deixou uma arma poderosa, que é o exercício da devoção a uma vida piedosa, e o segredo é este para a nossa vitória. Nós vimos aqui nesse início de abertura de palavra de Deus, onde existia esse centurião que se chamava Cornélio, um homem que não era judeu, era da corte italiana, era um soldado do exército italiano, mas que era piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Nós vemos aqui no versículo 3 que diz que este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus dirigia para ele e dizia: Cornélio, chamava ele. Aqui a gente começa a ver o resultado de a bênção de nós podermos instituir um culto familiar, devocional com a nossa família, porque Deus ouve a oração. Nós vemos aqui que no versículo 4, quando ele fixa os olhos muito atemorizado naquele anjo, ele diz para o anjo: que é, Senhor? E o anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha a importância de nós podermos instituir um culto familiar, um culto que agrada a Deus, termos uma vida em família, uma vida também que não deixa de praticar a obra de Deus, praticar o bem, como fazia Cornélio. E nesta noite eu quero falar da importância de a gente ter a prática devocional em família. Como desenvolver o culto doméstico. Se você puder abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Aqui essa passagem da palavra de Deus, praticamente uma ordem de Deus para o povo dele, para que instituísse o culto familiar. Deuteronômio 6, no versículo 6 ao 9, diz assim: que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao te levantares. E no versículo 8: também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefelim, filactérios. E no versículo 9 ele diz assim: e tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões mezuzóis. Aqui eu creio que Deus estava instituindo aí o culto familiar, a obrigação da família, do chefe de família, em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, coisa que hoje nós vemos muitas famílias, muitos pais transmitindo a educação dos seus filhos para a responsabilidade das igrejas, para a responsabilidade das escolas. Pais que se isentam da responsabilidade de ensinar os seus filhos, principalmente em referência à palavra de Deus. Não é fácil a gente instituir um culto familiar, mas a palavra de Deus orienta isso aqui, e até orienta que eles amarrassem nas suas mãos como filactérios, que eram umas caixinhas feitas de couro de animal, onde a pessoa colocava ali 4 versículos do Pentateuco dentro,
para que ela pudesse olhar em todo o tempo naquilo, ou amarrar na sua cabeça, na testa, essa caixinha, para que não perdesse de vista a palavra do Senhor. Hoje nós vemos que poucas pessoas têm praticado essa questão do culto familiar, mas eu quero te dar algumas coordenadas para que você institua isso na tua casa. Primeira coisa é você escolhe um horário. Define um horário a qual você percebe que a maioria da sua família pode estar em casa. Segunda coisa, separe o tempo. Determine o tempo que vai acontecer este culto devocional na tua casa. Se é 30 minutos, se é 40 minutos, se é 1 hora, deixa esse tempo definido com todos. Terceira coisa, envolva o maior número de pessoas, membros da família. Nós vimos aí nessa passagem, se você continuar lendo de Cornélio, que quando Deus manda ele chamar a Pedro, ele começa a convidar toda a sua família, amigos próximos, todos para vir para esse culto, a qual Pedro iria ministrar a palavra na família dele. Ele chama todo mundo. Quarta coisa, desenvolva um tempo de alegria. Não deixe que esse tempo se transforme num tempo de peso. Faça desse tempo um tempo de alegria junto com a sua família. A quinta coisa, nesse momento, compartilhe experiência, troque testemunhos, abra um espaço para testemunhos entre os familiares. Deus, nos últimos tempos, disse que iria dar sonhos, visões para os mais jovens, e nós podemos compartilhar isso nesse culto familiar. Sexta coisa, tenha uma programação elaborada, que você possa ter um tempo de oração por missionários, orar pela igreja, orar pela família, orar pela igreja perseguida, que nós sabemos que hoje em muitos países há uma perseguição religiosa, orar pelas autoridades constituídas do nosso país, pelos pobres, pelas viúvas, pelos encarcerados. Existem tantos motivos para nós dedicarmos tempo de oração dentro desse culto familiar. Então, depois que você instituir essa ordem, esse culto familiar, você valorize a prática desse culto doméstico. Ele é fundamental para a formação do caráter dos seus filhos, da sua família. O caráter dos nossos filhos é formado dentro da nossa casa. Os nossos filhos nos olham e nos imitam. Nós vemos essa geração que hoje está de crianças que com tão pouca idade têm uma memória incrível, assimilam as coisas, olha os exemplos de seus pais, os seus pais, todas as atitudes, toda a sua maneira de falar dentro da sua casa. Você pode ter certeza que as crianças pequenas, elas vão te imitar, em alguns momentos elas vão falar as coisas que você fala. Então é importantíssimo você entender que o culto familiar faz parte da formação do caráter da tua família. E talvez hoje, na nossa nação, o que mais se falta é caráter. Caráter de todas as formas. Nós vemos o nosso país como está. Talvez, se todos nós que somos cristãos estabelecesse isso e começasse a ensinar nossos filhos desde pequeno, como nós lemos ali no livro de Deuteronômio, que nós sentados na mesa falássemos da palavra de Deus, nós ao deitar falássemos da palavra de Deus, ao levantar falássemos da palavra de Deus, caminhando com nossos filhos e nossas famílias falássemos da palavra de Deus. Isso é importante, porque é isso que vai formar pessoas com caráter, cidadãos, pessoas espirituais, pessoas cristãs espirituais. O segundo culto que eu queria dizer aqui nessa noite é o culto entre o casal. Eu queria falar desse culto também tão importante na vida de um casal, e eu gostaria de que você abrisse Mateus 18. Nós vamos ler o versículo 19 e 20.
A importância da oração a dois também, a oração do casal, a oração do sacerdote da família, a oração da coluna da família, que é a esposa. Ali em Mateus, no capítulo 18, no versículo 19, diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra a respeito de algo que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Casal, você que está aí no lar, você que está assistindo essa ministração, coloca isso no seu coração. A importância do culto e do devocional entre os casais, compartilharem a palavra de Deus. No Salmo 34, no versículo 3, diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e junto exaltamos o seu santo nome. Que você e a sua esposa possa engrandecer ao Senhor juntos, que vocês possam exaltar o nome do Senhor juntos. O casal que desenvolve a vida devocional descobre um dos principais fatores para um relacionamento saudável, forte e abençoado. Eu vou te falar algumas benesses desse culto, desse devocional entre vocês dois, entre o casal. Primeiro, a sua vida emocional se torna saudável, forte e venturosa. Segundo, você encontra mais facilidade para os relacionamentos. Quando você tem um relacionamento bem estabelecido com a sua esposa, vocês vão encontrar mais facilidade para estabelecer relacionamentos com o próximo. Terceiro, a prática do perdão flui espontaneamente. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você que tem a prática do devocional junto com a tua esposa, a prática do perdão flui espontaneamente. Quando nós erramos e nós, durante esse devocional, reconhecemos, o Espírito Santo toca e o perdão vem e é pedido espontaneamente, e as coisas são acertadas. Quarta coisa, há mais intimidade e o diálogo também flui naturalmente. Quando existe essa prática do devocional entre o casal, o diálogo flui normalmente. As conversas são saudáveis, as conversas fluem, né? Todas as coisas fluem dentro do relacionamento. E quinta coisa, um abençoa o outro. Isso é muito importante, porque quando eu compartilho a palavra com a minha esposa, eu abençoo a vida dela. Quando ela compartilha a palavra de Deus comigo, ela abençoa a minha vida. Um abençoa o outro, e a família vai se tornando mais forte. Terceiro motivo que eu quero falar aqui de culto doméstico, nós queremos também falar do culto da família cristã, o envolvimento com a igreja, o culto da família cristã. Nós temos aqui o nosso canal de WhatsApp, que nós nos comunicamos entre irmãos aqui, que nós denominamos Família Nazarena, porque aqui na igreja também nós nos tornamos uma grande família, e eu quero falar da importância também desse culto em família cristã. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. Olha que coisa maravilhosa. Aquela igreja instituída em Atos era uma igreja que esses dias nós estivemos falando aqui, pregando. É uma igreja que compartilhava as coisas entre irmãos. E esta é a importância do seu envolvimento com a igreja, com a família cristã. Em Filipenses 2, no versículo 4,
a palavra de Deus diz assim: cada um serve não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Nós não devemos ser egoístas, nós não devemos defender somente nossos interesses. Existe uma máxima que nós dizemos que o nosso direito vai até onde começa o do outro, e nós temos que respeitar isso, nós temos que zelar por isso, nós temos que saber que a nossa família cristã também, nossos irmãos, têm os seus interesses, têm as suas necessidades, precisam talvez de algo mais do que nós, e nós às vezes temos que compartilhar, temos que fazer essa prática do amor ao próximo. Em Efésios capítulo 5, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É no meio da família cristã, é no envolvimento com a igreja que nós somos testados a nossa submissão. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros em temor, no temor de Cristo. Nós vemos muitas pessoas se rebelando, saindo de igreja, porque não conseguem se submeter à liderança, não conseguem se sujeitar à liderança que é instituída por Deus na igreja, as lideranças que é instituída nos ministérios, e muitas pessoas saem da igreja justamente porque não conseguem se sujeitar. Coloca um monte de empecilho, coloca um monte de considerações sobre a liderança, crítica, mas quando talvez lhe é dada a liderança, ela também não consegue desenvolver, mas sabe criticar. Então, por isso que Efésios 5:21 fala de sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. As autoridades instituídas sobre nós, as autoridades instituídas espiritual sobre nós temos que saber nos sujeitarmos no temor de Cristo. A partir do momento que nós não fazemos isso, nós nos tornamos rebeldes. A igreja, a comunhão com os irmãos, jamais pode ser desprezada e negligenciada. Tem muita gente, muitas famílias negligenciando o culto da família cristã. Precisamos valorizar a igreja, isso é bíblico. Precisamos estar na casa do Senhor. É aqui que Deus nos trata, é aqui que Deus nos molda. Como diz nesse versículo aqui, que às vezes nós temos que nos sujeitar em temor a Cristo. Precisamos valorizar mais a igreja, aquilo que Deus nos deu, o local onde Deus nos colocou para podermos adorar o seu santo nome, para poder contribuir com a obra do Senhor naquele local. E eu quero falar algumas coisas importantes aqui para esse culto da família cristã. Primeira coisa, frequência aos cultos. Você tem que adquirir o hábito de vir para a casa do Senhor, aos cultos da casa do Senhor. Você tem que ter a alegria que o salmista disse: muito me alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter frequência aos cultos, porque é aqui que nós somos trabalhados por Deus. Segunda coisa, frequência nos dias de oração. Os dias de oração é os dias que menos pessoas vêm na casa do Senhor, é o dia que vem menos membros na casa do Senhor, dia da oração. E isso é importante, porque a oração é a arma do negócio, é a arma da nossa vida. E quando nós nos reunimos em oração, como nós lemos aqui, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai demandar as bênçãos dele. Você tem que saber a importância dos momentos de oração. Então, a segunda coisa, frequente os dias de oração. Terceira coisa, apoiar a igreja, orando, contribuindo, amando a tua igreja, amando a família da fé. Meus irmãos, nós temos que entender isso que Efésios fala, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor a Cristo.
Nós temos que amar o nosso próximo, é a ordem do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quarta coisa, não somos uma ilha, precisamos ter comunhão com os irmãos. A brasa fora do braseiro se torna um carvão. Nós não somos uma ilha que vive ali isolada por águas. O ser humano foi criado para ter relacionamentos. Esses dias eu mencionei daquele filme onde o náufrago, fica lá numa ilha, ele acha uma bola de vôlei e ele desenha ali o rosto para poder conversar com aquela bola. O homem necessita de comunhão, necessita de ter relacionamentos, e ele não pode viver sozinho. Então, que você possa estar em fervente oração dentro da igreja. Na igreja, quinta coisa, na igreja aprendemos o princípio que a Bíblia chama de uns aos outros. Aquilo que nós devemos pensar, como nós lemos aqui na igreja de Atos, tudo eles tinham em comum, ninguém se julgava melhor pelas suas coisas, mas considerava as suas coisas como se fossem as dos outros. Todos se preocupavam com o próximo. Então, dentro da igreja, dentro do culto da família cristã, nós desenvolvemos essa comunhão de ter uns do lado dos outros. E para concluir, meu irmão, numa família onde o devocional é levado a sério, as lutas podem vir, as tempestades podem rugir, o inimigo pode se levantar, mas essa família será vitoriosa, porque aprendeu a buscar refúgio e socorro do Senhor. Uma família estruturada, uma família que faz seu culto, que faz seu devocional, ela está alicerçada na palavra de Deus, pode vir todas as tempestades que não vai fazer a casa ruir. Quero falar três coisas. A primeira, a família que ora unida permanece unida. A segunda coisa, eu quero lembrar de Deuteronômio capítulo 24, 15, onde Josué disse uma frase que todos nós sabemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que orar por isso, orar por seus filhos, para poder você instituir o teu culto doméstico. Você e sua casa servirá ao Senhor. E a terceira coisa, Salmo 91:10 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quer dizer, praga nenhuma chegará à tua casa. Quando você está alicerçada com uma família que presta o culto familiar, praga nenhuma chegará à tua casa. Nós estamos agora vivendo talvez um momento de muito medo, isolamento dentro das casas. Mas se você tiver a prática do culto doméstico, a palavra de Deus está dizendo que mal nenhum chegará à tua tenda. Depende de mim e de você. A segurança, a dependência nossa de Deus, de não sermos atingidos, depende de mim e de você na sua decisão. Eu quero te pedir que você reflita, aproveitar esse tempo onde nós estivemos em quarentena e comece a instituir aí o culto familiar. Deus abençoe nossas casas e família. Esta noite você viu na Bíblia o que Deus fez na família de Cornélio, que era considerado pelos judeus como um gentil. Agora imagine o que Deus pode fazer na sua família, uma família que aceitou a Cristo como seu único sustento e Salvador, uma família que foi agregada através do sacrifício de Cristo à herança que nos tornamos filhos de Deus. Imagine o valor da sua oração. Aqui Cornélio, um homem gentil, bondoso, reunia sua família, orava e jejuava, e ele foi tremendamente abençoado. A sua oração chegou no trono de
Agora imagina eu e você que rendemos, dobramos nossos joelhos, confessamos a Cristo como nosso Salvador e através dele nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Imagina o valor da nossa reunião, do nosso culto familiar. Imagina como que a oração vai chegar no trono dos céus. Talvez nós vamos ter aquilo que tanto tempo nós não estamos vendo mais no meio da igreja, e talvez no meio da nossa família. Anjos descendo, anjos falando, anjos revelando, anjos trazendo mensagens, sonhos, visões, direção de Deus. Você possa refletir essa noite e que você, junto com a sua família, aproveite esse momento, institua na sua família o culto familiar, o devocional, aquilo que agrada a Deus, aquilo que foi ordenado por Deus em Deuteronômio 6. É responsabilidade minha e sua fazermos isso. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar sabedoria para você instituir um culto abençoado aí na tua casa, e a tua casa se tornar uma família forte no poder do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra viva e eficaz, ó Pai. Eu quero te pedir agora, Deus, a todos os lares que estiverem ouvindo agora essa mensagem, ó Pai, o Senhor, ó Pai, dê para eles, ó Pai, sabedoria, dê diligência, Pai, que dê a eles, ó Pai, decisão, disciplina, perseverança, para que institua, Deus, o culto familiar, ó Deus. Que eles possam, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, serem tocados pela importância de realizar esse culto em família, Deus. Pai, abençoe a cada lar, ó Pai, que está ouvindo essa noite essa palavra, Deus. Que ela fique dentro dos corações, ó Pai. Que ela possa ser colocada em prática e que o Senhor possa, nos altos céus, ouvir as orações das famílias do Senhor, ó Pai. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor bendito do Senhor e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em família.